Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 226 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 226 é a seguinte: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? A resposta é a seguinte: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. E Allan Kardec faz um comentário aqui nessa questão. Ele diz o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, os espíritos podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. E também espíritos puros, que são os perfeitos, que não precisam mais de encarnação. Bom, os termos que Kardec dá são apenas didáticos para que nós possamos compreender. Quando se fala na doutrina espírita de um espírito errante, sabemos que é aquele que não está entre nós, está desencarnado, mas que vai reencarnar com certeza para continuar a sua jornada evolutiva. Quando falamos de espíritos encarnados, sabemos que somos nós que estamos aqui no planeta. E espíritos puros são aqueles que estão desencarnados, mas que não têm mais necessidade de experimentar a reencarnação. Mas espíritos, todos nós, em qualquer forma que estivermos, temos a mesma essência de seres que foram criados por Deus, simples, ignorantes, começaram uma caminhada e têm como objetivo final a conquista da felicidade. Princípio inteligente do universo. Todos somos espíritos. Uns estão mais no início da caminhada, outros estão a meio do caminho e outros já tiveram conquistas maiores. Mas todos somos filhos do mesmo Pai, temos a mesma essência. Então, os nomes dados por Kardec e pelos espíritos é apenas para que possamos ter efeito didático. Como a questão de hoje é sobre os espíritos errantes, vamos falar um pouquinho. Então, o errante é aquele espírito que nesse momento está desencarnado, mas que está aguardando uma oportunidade para reencarnar. Obviamente que esse aguardando é entre aspas, porque no mundo espiritual ninguém fica numa fila esperando, parado. Na realidade, esses espíritos eles estão lá do outro lado trabalhando, estudando, estão também realizando coisas para a sua evolução. Obviamente que há aqueles que estão no ócio, é uma questão de livre-arbítrio, mas tanto lá como aqui o livre-arbítrio é a essência da vida espiritual, da busca do progresso e da evolução de cada um. É a escolha, mas também é da essência a lei de causa e efeito, a colheita que cada um fará pelas suas realizações. Então, tanto aqui como no mundo espiritual, o espírito está em trabalho, ele está ativo, ele está realizando em busca da sua evolução, a menos que ele, pela lei do livre-arbítrio, não queira ficar no ócio. Aqui entre nós, quantas pessoas ficam no ócio? Mas na realidade, aqui no planeta, pelas limitações que a carne, que a matéria nos oferece, acaba nos obrigando ao trabalho para podermos manter o alimento, o vestuário, o abrigo e tantas outras necessidades que a matéria nos dá. Portanto, a reencarnação tem principalmente esse objetivo. O espírito puro, que Kardec fala, é aquele que está desencarnado, mas que não tem mais necessidade de reencarnar para buscar um aperfeiçoamento. É aquele que já passou por todas as possibilidades que a reencarnação podem lhe proporcionar como aprendizado. Contudo,
nem mesmo esse espírito deixa de estar progredindo, porque tudo na lei divina, tudo na natureza, na criação do Pai, está caminhando para o progresso. Mesmo esses espíritos ditos puros, eles estão aprendendo a cada dia, estão trabalhando sempre. Eles não estão do lado de lá tocando harpas, não estão trabalhando por nós. E mesmo esses espíritos que não têm necessidade de encarnar, eles às vezes reencarnam. Vide Jesus, que não tinha necessidade mais de reencarnar e reencarnou entre nós. Ah, é para ele aprender? Não, é para ele nos ensinar, é trabalho. É trabalho, ele estava trabalhando de lá e visualizou-se a possibilidade de estar mais próximo a nós, de dar um impulsionamento no nosso progresso, na nossa evolução. Então ele reencarnou para nos beneficiar. E assim tantos e tantos outros que reencarnam, não tendo mais necessidade disso, mas reencarnam para nos beneficiar. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: segundo o livro dos Espíritos, errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda não precisam de voltar à carne para as devidas reformas morais, ou melhor, que ainda precisam de voltar à carne para as devidas reformas morais. E no mundo físico encontram analogia de sentimentos, porque a grande maioria deles que se encontram encarnados são almas com fortes tendências para a maledicência, para as guerras, para o ódio, para a inveja e o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. O espírito puro, que não precisa mais de reencarnar no mundo terreno, perde essa condição inferior, pois a sua consciência se encontra em tranquilidade e em seu coração vibra o amor em todos os momentos. Os espíritos são semelhantes em todos os mundos habitados, no tocante ao mundo íntimo de cada um. Pertencem a diferentes ordens na escala de elevação, porque são de diferentes idades siderais. A maturidade é obra do tempo. Os valores internos vão sendo despertados gradativamente, transformando em celeiro de bênçãos a intimidade do ser. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.